falando do direito regulatório do plano de saúde. É isso mesmo, são duas comissões co-irmãs ali trabalhando juntas para você, por você, para a sociedade, para o nosso advogado e principalmente hoje um carinho especial para os nossos acadêmicos de direito, o novo advogado, porque essa matéria que vamos falar é muito importante. Elas não são ministradas nos bancos acadêmicos. Por quê? Não tem na faculdade. Não daria tanta matéria, você ficaria uns 10 anos na faculdade e assim mesmo não seria o suficiente. Então, trazendo aqui para nós um tema muito relevante, carências e CPT, cobertura parcial temporária, que é o CPT, um desafio antigo e é um tema muito abrangente, de muita relevância, o pessoal pede demais, não entende, deixa de entender e vai e vem, então você da sociedade, você acadêmico de direito, novo advogado, o advogado mais experiente, mas que não milita nesta seara, vai conhecer muito sobre. E para falar sobre, estamos lá com a doutora Cláudia Rosa e a senhora Alessandra Coutinho, que Alessandra Coach, carência CPT, um desafio antigo das operadoras, tema dos respectivos 1314 do STJ? Muda a tela para mim. E vamos aí nossa, as duas têm currículo imbatíveis, hein? Os currículos imbatíveis. Doutora Cláudia Rosa, advogada, formada pela Unesp, Universidade Estadual Paulista, pós-graduada em Direito Processual Civil pela ESA e em Direito Autorial e Propriedade Intelectual. Possui também especialização em Direito Empresarial do Trabalho pela FGV e Executive MBA Fusões e Aquisições pela FGV. É especialista em Direito Regulatório em Saúde Suplementar pelo INSPER, Estratégia e Gestão de Valor na Saúde Suplementar, com especialização ainda em Imersão Regulatória em Saúde Suplementar pela Universidade Corporativa da Saúde. Possui experiência profissional de mais de 20 anos de advocacia ativa e presidente das comissões Direito Empresarial e Direito Regulatório e Planos de Saúde da OAB Subseção Santo Amaro, o qual eu quero agradecer aí todo o apoio do nosso doutor Alexandre Fante, nosso presidente, doutor Alexandre Fante, que eu brinco com ele, e não menos do que isso, doutor Alexandre Fante, o fantástico. E também o patrocínio da MB7 Seguros, que investe nesse podcast para que a informação possa chegar a você e a casa de gravação Cíntia e Michel Beltrame. E agora vamos chamar também e apresentar a Alessandra Coach. Vamos lá, quem é ela, gente? Quem é ela? Professora Alessandra Coach, gestora de seguros, palestrante sobre inclusão e relações humanas, pedagoga, pós-graduando em psicopedagogia e mãe atípica. Depois nos explicar um pouco sobre mãe atípica. Ao longo dessas 3 décadas, ajudou milhares de pessoas e empresas a entenderem e resolverem suas demandas na contratação de planos de saúde, seguros de vida e outros ramos. Atua além da venda, sua referência está em orientar clientes de forma clara, ética e personalizada, promovendo segurança, confiança em momentos decisivos. Mãe atípica, uma vivência que tornou ainda mais sensível às relações humanas. A partir dessa experiência, atua como palestrante, levando às empresas uma nova forma de enxergar a vida, o atendimento e as relações com clientes com deficiência, com respeito, naturalidade e profundidade. Sejam bem-vindas ao podcast. É uma honra para nós recebê-las. Vocês que, em primeiro lugar, se preocupam com a vida e com a saúde das pessoas antes de qualquer demanda e preocupadas ali se debruçam e entendem muito a respeito. Eu, Cíntia Beltrame, que estou aqui apresentando esse podcast, também trabalho há 35 anos nessa área, mas hoje quero
me conter aqui e fazer a vez, dar voz à dúvida do advogado, à dúvida do acadêmico do direito, à dúvida da sociedade. Então, eu vou me conter aqui um pouquinho e trazer um pouco do case de perguntas e dúvidas de todo o pessoal aí em geral. Ok, gente? Então, vamos lá. Sobre esse tema de carências e CPT, eu já vou falar até assim, o que tem a dizer doutora Cláudia? E a doutora Alessandra, nossa querida professora, vem entrando aí, porque são duas visões antagônicas e que desaguam no mesmo rio. Como é que é isso aí, Cláudia? Eu vi vocês, elas já estavam aqui, eu falei, gente, pera, deixa eu gravar, porque vocês já estão fazendo o podcast, não coloquei para gravar ainda. Vamos lá, produção, vamos lá, Cláudia. Bom dia, eu agradeço imensamente por estar aqui, agradeço a doutora Alessandra, a Cíntia, a toda a OAB de Santo Amaro. Bom, esse tema é um tema muito antigo, surgiu quando surgiu os planos de saúde, bem anterior à Lei 9.656. E eu sempre digo que hoje na saúde tem o antes da pandemia e o pós-pandemia. Eu acho que a pandemia teve um impacto imenso sobre o direito da saúde, e como o beneficiário vê, teve um crescimento vertiginoso na contratação de planos, as pessoas ficaram com medo, ficaram receosas, entraram muitas tecnologias novas, o mundo gira muito rápido, as tecnologias avançam muito, então a ANS se preocupou como agência fiscalizadora, né, regulatória, em trazer ao beneficiário a possibilidade de ter esse acesso a novas tecnologias. Então, tem a resolução normativa que hoje altera o rol a cada 6 meses, levam para propostas. O rol não era alterado, não, agora tem uma atualização. Isso. Então, isso foi um reflexo da pandemia. E também nós tivemos outras formas de ver o paciente, de enxergar o beneficiário e trazer isso mais de perto para a operadora. Por exemplo, antes, consultas online era uma coisa muito difícil de ocorrer. Não tinha aquela confiança, as pessoas ficavam receosas. Hoje, é, Nem se falava disso antes da não pandemia, não tinha. hoje as pessoas estão acostumadas. Isso é uma proposta muito boa para o plano e para o beneficiário. Por exemplo, no Brasil, no Brasil, eu digo no Brasil pelo um mapeamento de saúde hoje, as pessoas se socorrem o pronto-socorro. Qualquer coisa, pronto-socorro. É pronto atendimento, vai em hospital, rede hospitalar, pronto-socorro. As consultas online, elas possibilitam que, se a pessoa tiver um pouco, né, de paciência, o beneficiário, se ele fizer antes de socorrer um pronto-socorro, uma consulta online, ele vai evitar tempo, desgaste, ele vai ser bem atendido, vai ter a solução dele muito mais rápida, né? E isso para o plano de saúde, no outro giro, é muito mais econômico, porque Sim, uma entrada em pronto-socorro, por ser um atendimento de emergência, tem a hora mais encarecida de todas. O pronto-socorro é a hora mais encarecida. Então, às vezes, nós nos deparamos aqueles pronto-socorros lotados. Mais da metade daquelas pessoas não estão em situação emergencial. sim. É porque desaguam ali por não ter esse entendimento da consulta online. E falo até um pouco antes disso, por exemplo, no caso do plano de saúde empresarial, fica mais. Olha, eu estava pensando quando você falou, gera economia e gira a economia duas vezes, porque se o colaborador não sai da sua área de trabalho, a empresa cresce com isso. E se ele também não vai ao pronto-socorro, além da economia do plano de saúde, ele também pode agravar o estado de saúde dele indo ao pronto-socorro, que lá tem outras situações. E ainda pensando nisso, ele pode utilizar o plano de saúde de forma preventiva. Nutrição, tal, cuidar da saúde antes, porque vai ser bom para todos, para o país, para a operadora de saúde, para a empresa e para o colaborador, porque é a vida dele, afinal de contas. Então, isso é bastante relevante. Então, Cíntia, hoje, por exemplo, apesar de toda essa nova dinâmica e que nós ainda estamos caminhando para, né? Caminhando para,
Ainda, pelas métricas processuais, assim, de contencioso que nós temos realizado dentro do escritório, ainda a maior parte são demandas de carência e cobertura parcial temporária. Eu Uau! diria que ainda são. E você tem diversas outras demandas, tem, remédios, insumos, procedimentos cirúrgicos, mas a grande maioria é carência e cobertura parcial temporária. E aí pergunto, Alessandra, por quê? Porque a maior demanda das carências e cobertura. Eu entendo que, as pessoas ainda não têm o devido conhecimento, né. Quando às vezes está num plano, aí vai para outro, existem regras, existem prazos, né, então às vezes a pessoa extrapola 30 dias, 60 dias, que é o máximo dependendo da operadora. Então você diz assim: "Ah, eu fiquei 1 ano, 2 anos, né, na operadora X, agora eu quero mudar para tal", mas aí você não correu atrás, você, né, deixou a situação sozinha. Passaram-se 30 dias, não vai haver mais compra de carência. Uau! Então você vai entrar num novo plano e vai cumprir todas as carências que você já cumpriu. E se você tiver uma doença pré-existente, você vai entrar com a temida CPT. CPT? O que é É, isso? quer dizer, você vai Vamos entrar com lá, essa. não, tem que, né, o que é CPT? Pois é o prazo, né, de doença pré-existente, né, então Uhum. você tem lá uma asma, você entrou no plano Entrou no com plano já esse, com uma já demanda com de uma saúde. asma, você vai cumprir 2 anos, 24 meses de carência. E como faz isso? Eu vi vocês conversando muito sobre isso, quando é, quando não é, porque deixa de ser, qual a cobertura, no caso de TEA. Aí eu vou deixar a mesa para vocês e só É, vou ficar hoje entrando assim: "Olha isso e aquilo". hoje existe a tão falada portabilidade, né, que todos falam, mas a portabilidade tem regras. Então você tem que ter ficado no plano pelo menos 2 anos, se você cumpriu carência são 3 anos, ela tem regras. Se você está adquirindo um plano novo, então você está entrando agora no plano, né. Se você não tem nenhuma doença pré-existente, então uma asma, uma pressão alta, Só um diabetes, exemplo né, aqui. enfim, você, não tem nada, então você vai cumprir as carências contratuais, 30 dias para consultas, enfim, as que são contratuais. Se você tiver uma doença pré-existente, você vai cumprir 2 anos, né. Na verdade, o que a gente tem que mensurar é a diferença desses 2 institutos. Carências, ela se relaciona com risco futuro imprevisível, e a cobertura parcial temporária, ela está totalmente direcionada a um risco previsível, Sim. Previsível, né. Ou seja, quando você tem uma doença pré-existente, você já entra no plano com o com um diagnóstico. diagnóstico. Então, certamente você vai demandar procedimentos, né. Mas as restrições, essa limitação de atendimento, ela é prevista na Lei 9.656, no artigo 11, né, e ela deve estar bem estabelecida em contratos. Hoje as seguradoras e os planos de saúde têm isso muito bem estabelecido em contrato. Por quê? Quando o Estado concedeu às empresas privadas a exploração do ramo da saúde, que está lá erigida no artigo 6º como direito social. Por que que ele concedeu? Porque ele tem a obrigação universal de atendimento à saúde, mas ele não dá conta. A demanda é muito Por isso grande. Sim, suplementar. Por sim. isso suplementar. Ele não consegue dar conta da demanda. Então ele concede esse direito às empresas de explorar este ramo, né, tá lá no artigo 199 as limitações constitucionais Sim. deste ramo. Cria agência fiscalizadora, norteadora, para criar parametrizações. O que que acontece? O plano de saúde, ele pode recusar um contrato de um beneficiário? Não, ele não pode. Eu quero contratar, ele vai ter que deixar que eu entre no contrato, nesse serviço. Ele não pode. Então, o que que ele faz? Se ele não criar mecanismos de regulação, que é o que tem nos contratos, que seria um mecanismo de regulação? Limites de alguns atendimentos. Porque senão ele não consegue equilibrar a situação atuarial dele e também não consegue englobar os benefícios aos outros pacientes Sim, contratantes. porque são riscos. Uhum. E é uma Exato. empresa que é privada, ela Uhum. precisa ter Ter lucro. lucro. Um exemplo, eu contrato hoje um plano, eu pago em média aí R$ 400 pela mensalidade, mas amanhã eu apareço no pronto-socorro com uma doença, com uma neoplasia, e dou um gasto para o plano de 500.000.
Aí as pessoas pensam: "Ah, mas eu estou pagando, o plano é obrigado a cobrir", né, sempre esse Essa pensamento que eles fala Sim, fazem. é sim, bem é bem recorrente. Só que assim, se nós pensarmos todo o ecossistema de saúde, a partir do momento por que que o plano ele consegue ter valores mais bem direcionados junto às clínicas e às redes hospitalares? Porque ele trabalha com agrupamentos de contrato. Então, quando você contrata o seu plano, você é indivíduo, por mais que você tenha um plano coletivo que tenha lá 5 vidas, ou 6 vidas, ou 7, ou até 30, esses contratos eles são juntados em agrupamentos, em grupos. E o plano de saúde, a operadora, ele chega no hospital e fala: "Eu tenho tantas vidas para que Sim. você me faça a cobertura e entre na minha rede credenciada". O hospital fala: "Então é interessante para mim, né, eu tenho várias vidas que eu possam me procurar". E aí o Traz plano demanda, né, mas qual é essa exato. demanda, né? E a operadora consegue negociar valores. Por isso que um plano coletivo empresarial, ele tem valor reduzido, muito menos do que o sim. individual. Exatamente por isso. Então, a operadora, ela enxerga os contratos como agrupamentos, como grupos. Isso é o princípio da mutualidade, que rege o sistema suplementar de saúde. O da universalidade, aquela obrigação de cobrir tudo para todos, é do Estado, Sim, né? Sim. O da operadora é o princípio da mutualidade. Ou seja, eu tenho um contrato, nós estabelecemos limites, e quando um beneficiário encarece a rede de contratos, esse agrupamento, é dividido entre todos. Sim, mutualidade. Né? Só que para se chegar a isso, é que eu estava conversando aqui com a Alessandra, tem todo um caminho. E esse caminho, às vezes, esse percurso, fica o beneficiário de um lado, a operadora de outro, e eles não conseguem se E comunicar. aquele ruído. Exato. Então, a operadora hoje ela tem que saber ouvir o beneficiário, cada vez mais perto, porque a Uau, operadora ela não consegue individualizar o seu caso. é E às vezes o sobre seu isso. caso precisa um olhar individualizado. Mas ela também não consegue conceder tudo a todos. Porque ela também se fica nesse ruído, ela também consegue ela acaba tendo muitos prejuízos, entendeu, por coberturas e desconhecimento do que tem no contrato. Por exemplo, as carências, elas quando você entra no plano de saúde, elas regulamentam exatamente isso. Eu vou pagar por um período, você não vai poder utilizar algumas coisas, então são várias situações. Só que a gente tem que entender que não é para tudo. Né, são para PACs, que são procedimentos de alta complexidade, Sim. internações e procedimentos cirúrgicos. Agora, a sua consulta, o seu preventivo, isso está coberto. Sim. Isso são 24 horas de cobertura. Ah, e É, outra se não for também. se for um plano, se você vier de outra operadora, se Uhum, for um plano novo, você vai ter até para só emergências e uhum, urgências 24 horas. uhum, Consultas eletivas e tal, 30 dias, uhum, 60 exames simples e assim uhum, É, vai lembrando indo. dessa forma, quando é É, urgência e emergência, 24 horas, uhum. mesmo que você não tenha tido plano anterior. sim, Sim. sim, são Aí a 24 gente horas. 24 horas. Aí a gente começa isso é uma outra uma outra questão. O que que é a emergência? O que que é urgência? Porque, assim, a emergência, nos termos Vamos da lá, lei, uau! no artigo 35C, ele diz que são situações que te colocam em risco de vida, Sim, né, e lesões irreparáveis, né. E aí você vê a emergência que o médico descreve, que tem uma configuração lá no Código de Ética Médica, muitas vezes não é a emergência que está na lei. Exatamente. A emergência médica, ela tem uma outra configuração, uma outra conotação. Então também escapa, e a operadora não tem essa obrigação de cobertura. E acaba muitas vezes cobrindo, deixando para lá e A não. judicialização está aí. sim. Mas nós vemos que o beneficiário, ele tem o entendimento, hoje até já começou a ter mais entendimento, que assim, até de uma forma bem simples, urgência e emergência se eu estou correndo risco de vida, né. Então a gente tem casos de clientes que: "Ah, estou na carência, então eu vou ter que ir para o SUS". Porque não Uhum, é minha vida não está em risco. Então ele entendeu, ele passou ali pelo médico, fez o que precisava, viu que não estava em risco, foi encaminhado para o SUS e tudo bem, não demandou, não teve problema algum. As pessoas já estão começando a ter um pouco de entendimento em relação a isso. É, Isso é o está que um eu pouco vejo, mais é um fácil. pouco mais. das limitações contratuais Sim, mesmo, não, né, mas do essa que ela questão contrata. específica da urgência e emergência, e não dizer: "Ai, não, estou morrendo, pelo amor de Deus". Não, Mas sua fala vida não para está mim em agora risco. vocês duas que eu acho importante.
terapias. Eu vi que vocês tiveram muitas questões aí, no caso de terapia, e que também, o entendimento, não está muito até entre operadora, lei e tudo mais, está mais conturbado no momento, essa parte de terapia, visto dessa questão da carência da CPT. Como é que funciona? Quem vai falar aí para mim? Então, isso é um mistério na área da Mistério. saúde, porque, por exemplo, eh transtornos globais de desenvolvimento, hoje, ao meu ver, tá, eu não tenho expertise médica, mas, eles não poderiam ser considerados como doenças. Yes, Então, assim, ao meu ver, ele teria que cumprir a carência normal, sim. né, não assim Uma de carência especial, mas uma carência não, habitual, como que entrou no como contrato. consulta, como a Uhum, terapia normal. como fisioterapia, entendeu? Então, assim, as carências vamos supor que você não tem nenhum plano e você contratou Contratuais. sem as compras de carência, enfim. Por questões contratuais, eu não acredito que ela seja uma doença. Então, Por mas o exemplo TEA já entra aí, porque o TEA não é uhum, doença, é é condição. É condição. uma condição. Só que aí, o que acontece, que as operadoras acabam. Você tem o TEA, que é uma condição. Ponto. Só que nem sempre o TEA vem sozinho. Aí o que as operadoras têm Como feito? assim não vem sozinho? A criança tem algumas comorbidades. Então, se ela é TEA, mas ela é sindrômica, então ela tem uma síndrome junto com o TEA. Uhum, E aí ela pode ter comorbidades, então ela tem convulsões, ela uhum, tem outras questões de saúde, não é só o TEA. Então nós vamos ter crianças que é só o TEA, ponto, uma condição, e outras que é o TEA com comorbidades. E aí é onde as operadoras colocam o PAC. Então, assim, elas liberam as terapias, porque não é uma doença, é uma condição, só que se essa criança tiver uma outra doença, vai entrar no PAC e aí ela vai cumprir a carência ali de 90 dias, aí ela vai cumprir. Então, eles entenderam isso e uhum. começaram a fazer essa divisão. Sim. As terapias, enfim, é uma novidade, né, para o operador, é uma novidade para quem necessita. Está muito nebulosa ainda as definições, o Uhum, que encaixa, o que não encaixa. Por isso que o STJ está chamando, afetando várias matérias nesse sentido, né? Nós temos o tema 1295, que está afetando as matérias sobre terapias extra-rol, que incluem as multidisciplinaridades, né, do ABA, enfim, entre outras. E nós temos, porque está judicializando e vai judicializar, porque para o plano as terapias de horas e horas são sim. muito E aí você encarecidas. tem ABA, você tem Denver, você tem Sim. as naturalistas, Uhum. enfim, se você tem uma, né, a mais Aham. conhecida, que é a ciência ABA, é Uhum. a que é mais utilizada. E aí vem aquela questão, tem CID, mas não é doença, entra doença pré-existente, Uau, acho entra que CPT. muita Mas eu, experiência eu acho empírica que aí, muita experiência empírica para colocar da forma mais correta, assertiva, Exato. por isso que o mercado está em todo esse Uhum. momento de transição, é sim, Mas isso? sim. nós não temos hoje tantas demandas ainda com relação às terapias. Nós temos muita demanda com relação à utilização de plano por carência mesmo e por CPT. Por exemplo, hoje nós temos, eu estava conversando com a Alessandra também antes, a questão de internações. Então, a pessoa aparece no pronto-socorro, às vezes não é uma questão emergencial, de emergencial legal, né? Mas o médico diz: nossa, vamos internar para fins diagnósticos. Ah, sim. Uhum, É óbvio que a operadora vai recusar. Fins diagnósticos, você não tem um parâmetro para fazer uma internação hospitalar. Talvez uma análise ambulatorial Sim, para realização de exames, você faz sim. ambulatorialmente, que a pessoa tem a cobertura. Então, a partir do momento que imagina se o hospital chega para ela e fala, ó, fica no ambulatório, naquela cadeira, né, que você deita, tal, vamos realizar os exames, se não der nada, a gente libera. O beneficiário, ele se sentiria confortável, sim. né? Mas não, aí chega uma mensagem, não, você precisa ser internado em regime hospitalar para fim diagnóstico. Que Primeiro susto, segurança? É, né? é. Então, o que segurança que ele vai ter quando a operadora falar, eu vou recusar o seu atendimento? Porque isso não é emergência para mim, operadora, né? Porque para o hospital, alguém paga a conta. Ou é o Sim. beneficiário no Ou é particular, operadora. Quanto mais, melhor. ou é a operadora. Então, tem que parametrizar essas situações, né?
eu vejo muitas essas questões de eu pego relatórios médicos escrito urgente. Urgência para a lei é acidente pessoal e risco obstétrico, né? Não é então, são definições, são temas muito diferenciados. Aí a pessoa Delicado, não é? a Muito pessoa delicado tudo muito Uhum. isso. judicializa, e o judiciário, ele tem um medo de não conceder liminar, porque ele tem medo de colocar alguém em risco. Alguém vai Sim. pagar a conta, não sou eu, então eu vou conceder, É, né. Então ele concede situações que não são urgentes. "Ah, está o pedido médico", basta pedido médico. Hoje não basta mais só o pedido médico, tem que fazer uma avaliação um pouco mais rigorosa. Hoje, o Tribunal de Justiça de São Paulo, ele mudou bastante o posicionamento, ainda está muito, muito cru com relação à saúde. Eu sou totalmente a favor da especialização de juízes. Sim. Eu acho humanamente impossível um juiz hoje decidir uma causa criminal, amanhã está na vara da família, nossa, depois está no cível. Ele não consegue ter um conhecimento aprofundado na matéria, verdade. né? Então, a justiça hoje, aquela justiça 4.0, ela tem agilizado em quantidade, mas que é muito Em qual bom. qualidade, né? É, a gente Quantidade, qualidade. eu gosto muito das varas de direito empresarial aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, que são muito especializados, eles entendem do assunto. Uau. Então, quando você socorre, você sabe que vai ter uma resposta positiva e uma resposta válida. Mas, hoje, as áreas da saúde, por exemplo, que são tratadas em juizados especiais de forma onde a demanda é assistencial, eu acho que não deveria ter competência para ser tratada em juizado. Muitas vezes demanda perícia judicial, Sim. né? E aí no juizado não tem perícia e fica muito largado tanto para o beneficiário quanto o direito de defesa do operador de saúde, né? Os não assistenciais, as demandas não assistenciais, que são realmente consumeristas, que são levadas ao operador, reajuste, Uhum. inadimplência, o cancelamento do plano, não assistenciais, ok, a gente consegue resolver no juizado. Mas aquelas que demandam condição de saúde do beneficiário, são assistenciais, precisam ser no rito de procedimento comum. Porque a É, gente, a gente esbarra na questão de falta de defesa da operadora. Isso prejudica muitas vezes o beneficiário mesmo. sim. E o fim é a vida, né? Uhum. Não é? A vida de cada um precisa ser defendida. Nossa, são muitos caminhos, como a doutora falou, como a amiga falou, muitos caminhos, muita discussão sobre, e isso precisa ser célere, Até penso essa eu, questão de porque é a vida do ser humano que está ali em jogo em todas essas questões. Por então, isso que até às essa vezes o questão judiciário tem medo, né, de urgência e emergência, assim, o que que é urgência e emergência? Aí quando você fala, às vezes, uma liberação, como nós estávamos falando anteriormente, de um caso de TEA. Ah, não é uma urgência, é uma urgência, porque aquela criança, 2 dias sem terapia, ela pode regredir o trabalho de um hã, ano. Então isso é uma urgência, né, imagina ela regredir, imagina ela começar a ter crises que ela já tinha deixado de ter, né, então é muito tênue essa linha, né, do que é Sim, de sim. fato, porque nem sempre a vida está, ele não vai morrer, mas ele vai perder, ele vai andar para São trás, né, que muitas foi feito. demandas novas, né? A saúde, ela tem, no Brasil, ela tem que ser repensada, mas a gente também tem uma mania de criticar a estrutura. Sim, Mas a estrutura no Brasil, ela é muito boa. super. O pessoal fala, olha, é uma coisa que agora não como, como a entrevistadora que jornalista, mas como pessoa que trabalha na área de seguros. Geralmente o cliente me liga e fala: "Ah, porque você sabe, né, aqui no Brasil", eu falei: "Não, não, não, nesse caso o senhor está precisando passear mais no exterior, porque o pessoal vem de lá se tratar aqui, não é só o brasileiro que mora lá. Às vezes o americano, o europeu sai de lá para porque é ver muito bom aqui, todas, começando pela seguradora, que aprova muito mais, até o que às vezes, não precisa, ela acaba deixando, e lá fora não, é rigoroso, a seguradora, a lei, o hospital, né, nos Estados Unidos não é tchau. E aqui é muito paternalista ainda. Então aí parabéns para o Brasil, que o pessoal sempre fala que está à frente e tem uma medicina muito responsável. Eu gosto muito assim, tô falando lá na ponta, quando você atende o seu cliente, quando você está num plano de saúde ou num seguro-saúde nacional,
sabe, é visto de uma forma muito mais humana do que lá fora. É, o Eu acho internacional ele é mais ele é ele é bem severo. ele é bem severo mesmo, bem mais rígido. E a cultura deles de utilização é diferenciada. Eles Também. sabem que eles vão ter que pagar uma franquia para ser atendido. Eles Exatamente. sabem, pelo menos em alguns estados dos Estados Unidos, e a partir do momento que ele entra numa rede hospitalar, ele já tem uma franquia que ele, se você tiver plano, você já paga a franquia. Exatamente. Fora as glosas que o seu plano manda, e você vai receber uma conta, Vai. independentemente do que você utilizou, você recebe. O modelo do Brasil do SUS, né, e da suplementariedade da saúde, ela veio da Inglaterra. Exatamente. Só que a cultura do inglês não é se socorrer a qualquer coisa, não é Corre tudo, para o não é hospital. emergência, né? É diferenciado. Por isso que a venda de alguns medicamentos nas farmácias são autorizados, você não precisa de receita, você vai, adquire. Porque as pessoas têm essa cultura de não se socorrer, né? Sim. Aqui, qualquer coisa, vou no pronto-socorro. Pronto-socorro virou assim, Leva o seu bolo já para o aniversário, passa no nada pronto-socorro. contra, mas é uma cultura do Sim. beneficiário. É uma Até porque nós estamos agora construindo essa cultura de cuidados da saúde no antes. preventivo. Preventivo, É. exercício físico, idosos não faziam. Hoje você vê eles com a roupinha de ginástica, indo para academia. Então Mas o Brasil o está brasileiro nunca andando, né. trabalhou na prevenção, né, É. seja em que área for. Mas muda muito o perfil, porque a sociedade brasileira está envelhecendo. Está. Sim. E Agora agora o perfil precisa mudar. Uma coisa que eu acho no Brasil é que as pessoas, os beneficiários, os pacientes, eu como beneficiário, paciente, a gente não sabe procurar, yes. né? Por exemplo, eu tive um caso de uma demanda em que foi indicado ao paciente a utilização de imunoglobulina humana. Não era indicado para o caso dele, era off-label, mas o médico resolveu, porque, enfim, é um caso bem longo. Nós já entramos com 3 recurso especial, ganhamos alguns, mas a obrigatoriedade da operadora não é o custeio da imunoglobulina humana. Ela é obrigada, desde que é associada a alguma outra patologia, né, de acordo com a bula. Né, o off-label é o que está fora da indicação, Sim. prescrição Sim. médica. Se ele socorresse ao SUS, certamente ele ganharia. Porque a obrigatoriedade do do SUS é SUS. universal. Sim. E aí Sim. eu peguei várias NATJUS exatamente direcionada ao poder público, com a obrigatoriedade do poder público em É realizar a saber cobertura. manusear as ferramentas também, é sobre Exato, isso, né. exato. E aí, mal sabe o beneficiário que se ele tem um plano e o procedimento dele está dentro do rol e ele é atendido pelo SUS, o SUS cobra da sua operadora. Sim. A pessoa não sabe isso, que É. Né? Por exemplo, eu sofri um acidente na rua, eu fui resgatado pelo SAMU, eu fui levado para o Santa Casa, para o Hospital das Clínicas, para depois se transportar a um hospital conveniado, credenciado. O SUS vai me cobrar todo esse trajetório, a ambulância, Uhum. a internação clínica e o transporte para o hospital credenciado. tem todas essas pessoal às vezes não, mas aí foi o SUS. Não, foi o SUS, mas tem todo, Aí eh, a e o nosso conta respeito hospitalar. pelo SUS, porque também falam do SUS, mas lá fora não tem nem SUS. Sim, é exatamente isso. Agora, o que nós tínhamos, o que eu acho, assim, que tem que mudar de proposta na saúde, talvez tenha, na Alemanha, por exemplo, o Estado é responsável pela cobertura integral de doenças e patologias graves e raras. Ó, Lá tem a saúde suplementar, Sim. mas a saúde suplementar não é responsável pela cobertura de situações de doenças neoplásicas. Isso cabe ao Estado. Por quê? Porque eles desenvolvem tratamentos de ponta dentro de hospitais universitários. Então, o que encarece muito os planos, eles são direcionados para a obrigatoriedade do Estado. Verdade. Então, lá flui de uma forma mais tranquila. Ou Porque seja, o suplementar de fato seria é suplementar, suplementar. porque aí ele trataria, você se trataria quando para não ter, como nós falamos o anteriormente, o preventivo, os exames, aquela coisa que você faz anualmente, com tranquilidade, né, um acidente, uma coisa assim, e não a doença mesmo mais grave, né. Uhum. E Isso a é pandemia verdade. trouxe algumas situações bem críticas, porque nós ficamos aí praticamente 3 anos
sem as pessoas irem aos hospitais, às clínicas, fazerem exames. Verdade. E hoje a gente tem um grau de gravidade de doenças que não foram detectadas antes e que hoje estão encarecendo todo o sistema. Por quê? Porque a pessoa não foi fazer o preventivo dela e quando está descobrindo agora, está muito Uhum. avançada. Já está avançado. A própria Covid fez com que isso acontecesse, porque ficamos presos em casa, não fazendo exames, e aí, Exato. me corrijam se eu estiver errada, aí que essa consulta online ajudou na Covid e foi disseminada, porque alguma coisa que você já pode, mesmo ali confinado no lar, ir tratando de uma forma até poder sair e poder fazer os exames novamente na época, né. Consulta Exatamente. online foi bem importante para isso, as empresas. Mas eu acho que por isso, então, depois da pandemia, o rigor maior das operadoras com as carências e as CPTs. Exato. Justamente isso, Uhum. porque você não tratou, ou de repente até já tinha uma questão de saúde, fazer uma Piorou. hemodiálise, Uhum. enfim, e piorou. E aí você vê que depois da pandemia o rigor em relação, e a gente entende esse rigor, né, com as carências e as CPTs também aumentou. Uhum. É, sobre isso. Queridas, nós temos 5 minutos para cada uma agora, para terminar o episódio. Alessandro, o que você gostaria de deixar para os nossos telespectadores aí, para o nosso público, para nosso querido Instagram? O que você quer deixar? E depois, fechando aí todo esse quadro, né? Nossa amiga, nossa querida doutora Cláudia. Fala para nós, Alessandra. Eu gostaria de deixar a seguinte mensagem, né, que nós como, profissionais, que nós como sociedade em geral, a gente possa utilizar o plano de saúde de uma forma racional, né, de uma forma foi falado tanto aqui que o sistema brasileiro é paternalista e de fato é, e que quando precisar também busque o SUS, né. O SUS também tem, como a doutora falou no caso de neoplasia, tem atendimentos, assim, maravilhosos, muito melhor do que a saúde suplementar. Então que busque, que, não vá aos hospitais de uma forma, desnecessária, porque tudo isso gera custo, e esse custo é dividido entre a sociedade, pesa para todos, né, de uma forma que não precisaria. Então fica aí o meu apelo, E em relação essa tem mais 2 conscientização. minutos. Em relação ao TEA, essa coisa toda, mãe atípica. Como mãe atípica, o que que eu vou dizer sobre o TEA? Eh, Na minha experiência, são 14 anos como mãe atípica, vivenciando diariamente. A minha filha, vamos dizer, ela é um nível 3 de suporte, né, sindrômica, e tem uma síndrome rara. E aí o que acontece? Eu vejo em muitas clínicas, eu acho que virou um um desespero, né, teve um atraso no desenvolvimento, é TEA, corre. Não, eu já vi muitas mães nesses 14 anos que tiveram o diagnóstico e depois o médico disse: "Não, não é TEA. O seu filho, no máximo, um TDAH leve, ou o seu filho, ele é assim, ele é mais expansivo, ele é mais agitado", Ele é né. mais Cintia. É. Nada que de repente, 1 hora de psicólogo, 2 horas de psicólogo por semana não ajudasse, mas você não precisava colocar a criança em 20 horas semanais dentro de uma clínica desnecessariamente. E aí aqueles que precisam de fato de terapias de 20 horas semanais, de 25 horas semanais, acabam sendo penalizados, né. Uau. Então que os pais, revejam um pouco, meio que gerou um desespero, né. "Meu filho tem TEA, não, ele não olha para mim, ele não olha nos olhos". Não, eu acho que o que eu Calma. tenho a dizer, vamos com calma, né, porque o tratamento é bom, o tratamento é necessário, isso é indiscutível, mas você colocar uma criança que não precisa, ou que precisa de menos horas, ou que não precisa de uma terapia multidisciplinar, né, é tirar o espaço de quem precisa e também colocar o seu filho para vivenciar algo que ele não precisa vivenciar nesse momento, né. Obrigada. Então fica E aí a vamos minha lá, doutora Cláudia, esses últimos 5 minutos, o que gostaria de deixar para o pessoal que está nos assistindo? Eh, em primeiro
às vezes, como beneficiário, como paciente, a gente tem que entender que a operadora de saúde não é nosso inimigo, né? Eu Importante. vejo uma judicialização, umas demandas, como se fosse, né, aquela, você tem a obrigação de custear, você. Não, pelo contrário. Sem o beneficiário, não tem operadora de saúde, né? Verdade. Então, ele está ali para ajudar, para assistir, na pura, simples maneira de dizer, para criar uma assistência ao beneficiário, né? Então, também tem contrato, tem as limitações, tem que analisar, como disse a Alessandra, se é necessário mesmo me socorrer ao pronto-socorro agora, né? Isso é realmente necessário? Ler o contrato, ter essa comunicação, isso também a operadora precisa aprender a ter essa comunicação mais individualizada, porque, de fato, a gente entende como agrupamentos de contratos, né? Como, Sim. e às vezes a gente precisa ter um olhar mais direcionado à questão individualizada daquele beneficiário, né? Muitas demandas seriam evitadas se tivesse menos ruído nessa comunicação. Se o beneficiário soubesse quando ele pode utilizar o plano, se ele soubesse que uma cobertura parcial temporária, eu tenho uma doença, eu vou representar um risco para a operadora, ela não vai me cobrir, e não vai cobrir para procedimentos de alta complexidade, internações e cirurgias. Ele vai atender, mesmo dentro da doença pré-existente, a consulta, o preventivo. Aí eu tenho uma lombalgia, mas eu posso fazer uma fisioterapia. Eu posso. Eu posso ir na consulta para ver qual o grau que eu estou? Pode, né? Ele não pode passar por cirurgia dentro dos 24 meses, porque isso é uma forma de você equilibrar o contrato, e não só o seu, o contrato de toda uma coletividade que está por trás ali, né? Então, é exatamente isso, eu acho que tem que ter menos ruído nessa comunicação. A tecnologia está aí para ajudar. Uau. Consultas online, análise de exames de forma, até com a AI, né? Que o médico pode utilizar a inteligência artificial para parametrizar, para ver se realmente aquele procedimento seria necessário. Ele pode depositar os documentos, os exames e fazer uma pesquisa um pouco mais aprofundada. E hoje, o beneficiário, ele acha que a operadora não sabe se ele tem ou não uma doença. Mas, a cada 6 meses, a operadora tem que mandar, a cada 3 meses, tem que mandar o CIB. Ou seja, todas as informações que ela tem de todos os beneficiários, relatórios, prontuários, ela manda para a ANS. Hoje os dados são Exatamente. cruzados. A partir do momento que você vai para uma outra operadora, essa outra operadora recebe esse bloco das vidas. E ele vai saber tudo que tem, que aquele beneficiário teve, né? A Exatamente. integralização de sistemas, ela é tão rápida E e eficiente. eficiente que não tem mais como nós agíamos antes, é isso que eu falo, agíamos de uma forma antes da pandemia. E com a pandemia veio um avanço tecnológico tão grande que também criou essas possibilidades. Procede o CPF na farmácia? Na medicação que você compra e vai sendo registrada? Ou não procede essa informação? Eu acho que hoje não mais pela LGPD. É. Não, em farmácia, não. Esse tipo de transmissão de dados, não. Porque são sigilosos. Se não for receituário, porque Se não for receituário. Não, quando é receituário sim, porque ele receituário, é de pessoal, às vezes ali no balcão a pessoa nem fica Uhum. sabendo que tem um formulário que a farmácia preenche. Sim. Eu tenho até um tipo lá, depois mostro, tem que a farmácia preenche e notifica. Então, se você foi lá com a receita, mesmo que não seja uma receita azul de De controlado controlar, de ou controle. de antibiótico, mesmo que for uma receita, é lógico que muitas não vão fazer isso, mas somente apresentar a receita de Novalgina com seu nome e tudo mais, pode-se sim informar. Falando Novalgina, assim, que é o remédio mais básico que tem, mas Uhum. pode, não. As operadoras, elas encaminham para a ANS as informações que elas têm dos Sim. pacientes. Porém, o receituário, o prontuário médico hospitalar é privado Aí é É privado. isso que eu fiquei do pensando, paciente, do Não, é da privado. beneficiário. LGPD. As operadoras não têm prontuário médico, não tem esse tipo de, aquele que você Prontuário marca, só. você foi Uhum. internado e marca dia a dia, dia a dia. Não, mesmo Aquele não. judicialmente, às vezes o juiz, fale, como que é, junte ao processo prontuário. Nós não temos esse tipo de acesso. Quem tem é O documento prontuário não. privativo do paciente. É, que são coisas distintas, né, que Sim, fique o que claro. nós
prestamos de informação é a demanda. Por exemplo, quantas vezes consultou, como foi, qual foi o encaminhamento, as guias de As liberação. guias. É, Um é remédio que não tem a como. parte mais administrativa, Sim. né? Então, hoje o beneficiário então tem que tomar cuidado com aquela que penso, aí a doutora me corrija se eu estiver errada. Aí não gostei daquele cardiologista, vou em outro. Aí você, num mês só, você foi em 4 cardiologistas diferentes. Ou isso não? Não, porque pelo rol do INSS não tem limitação de Não, atendimento não, de eu sei, consulta. limitação não, mas eu digo assim, no histórico, Do ficar no seu paciente. histórico no histórico do paciente. Ah, você foi, tá, você já foi uma, aí você foi 2, aí você foi 3, porque às vezes tem isso, né? "Ai, não A gostei, me senti reincidência. insegura", A Reincidência. reincidência, ela fica lá catalogada, a reincidência, mas isso o médico não tem como saber, às vezes é bom você ter mais de uma opinião. sim, Às vezes você sim, ter mais de uma opinião evita procedimento cirúrgico desnecessário. com certeza, com certeza. É muito bom tudo isso. Gente, estamos acabando aqui hoje esse episódio somente sobre esse bate-papo. Já estão convidadas para vários outros temas, como a doutora Cláudia falou, e falou muito bem, faltas muito, porque tem ruído, porque não sabe, conversar. A educação, a informação, a conversa, o bate-papo entre todas essas linhas são os hospitais, os planos de saúde, o seguro-saúde, a sociedade, os juristas, o operador do direito, o acadêmico, todos nós temos que conversar a respeito, porque a conversa sempre é a melhor saída, sempre traz a melhor solução. E falando em conversar sobre, venha conversar sobre conosco. Mande as suas dúvidas, as suas questões e nós vamos mandar lá a resposta para você. E assista a todos os episódios, porque informação através do vídeo, através do podcast é muito importante. Vem com a gente, vem para o AB Santo Amaro, venha para a Comissão do Direito do Seguro e a Comissão de Direito Regulatório do Plano de Seguro. Vem com a gente, meninas. Tchau, tchau. Dá um tchau, tchau para a Tchau. câmera. Tchau.